Boa noite, amigos. No ar, mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Programa de hoje para repercutir a classificação do Grêmio, mas que todo mundo esperava, e projetarmos a partida do Internacional. Hoje conheceremos os semifinalistas da Copa do Brasil. O Inter tem uma tarefa muito mais difícil do que teve o Grêmio. Não tanto pela questão dos adversários, até porque tanto o Cuiabá quanto o América estão fazendo bonito na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio encaminhou uma classificação fora de casa, enquanto o Internacional complicou a sua classificação na partida aqui em Porto Alegre. Então, hoje à noite, o Inter jogando fora, o Grêmio já à tarde jogou aqui, conseguiu garantir a sua classificação. Antes de passar a bola para o Dr. Eduardo Hausen, candidato na chapa do Dr. Aquino, é um dos que compõe o conselho de gestão do Dr. Aquino, e também o Flávio Dutra, jornalista. Vamos ouvir um trechinho do que está dizendo agora Renato Portaluppi sobre a classificação do Grêmio diante do Cuiabá. Quanto mais jogadores saírem do departamento médico, quanto mais jogadores chegarem, mais opções o treinador tem. Mas eu acho que, por enquanto, foi fundamental trazer o Thuram e mais o César, que praticamente é um jogador que nós só tínhamos o Diego na posição, e só tínhamos o Jean, que estava com problema de lesões na meia. Mas agora é importante, temos aí no mínimo 2 jogadores para cada posição, tem o rodado grupo, como você mesmo falou, nas laterais. Fica difícil até para o treinador escalar o time, mas é melhor ter essa dor de cabeça do que, de repente, não ter essa dor de cabeça, não ter quem escalar, de repente só ter uma opção, e essa opção, muitas vezes o jogador não está rendendo o que o treinador quer. Então, quanto mais opções, é bom para o treinador. Renato, a gente já citou aí a questão do meio-campo, né, com Darlan, Matheus e GPR. Tem como o time não ser refém das características desses jogadores? Porque eles entregaram boas atuações, né? Tem como rodar o elenco e manter esse nível com a característica específica que esses jogadores têm? Eduardo Moura, do GE. Olha, Eduardo, os 3 jogadores estão dando conta do recado. Agora, mesmo sendo jovens, a cada 3 dias tem um jogo. Você vê que eu tenho mantido eles. Está tendo 1 ou 2 dias a mais de recuperação, eu tenho mantido praticamente o mesmo meio de campo que é o Matheus, o Darlan e o Jean. Só que mesmo sendo jovens, tem um desgaste muito grande. Dos jogos, das viagens, a gente ganha muito na parte técnica, com os 3 jogadores, sem dúvida alguma, uma qualidade muito grande, eles se assemelham bastante, mas tem determinados jogos que a gente precisa de uma marcação melhor ali no meio. Então é por isso que eu falo, tem jogos e jogos para alguns jogadores jogarem, e vai muito do que a gente precisa. Então não é sempre que o Grêmio vai jogar dentro da arena, não é sempre que a gente vai precisar dessa qualidade. Tem muitos jogos que vão ser mais pegados, mais disputados, e às vezes você precisa mudar uma ou outra peça até pelo cansaço deles. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite. Paulo Luz, vice-presidente de futebol, próximo a conceder a entrevista coletiva. Renato, e daqui a pouquinho também a gente pode ouvir alguns instantes e uma palavrinha também do Paulo Luz, vice de futebol do Grêmio. O Grêmio com a sua equipe bem consolidada, com uma boa sequência. Você diria, Flavinho, que o Renato demorou, mas conseguiu fazer o time decolar? Boa noite. Boa noite, prazer rever o doutor Eduardo, companheiro de outros programas. Né? Acho que sim, o Grêmio decolou, não está fazendo um futebol muito bonito, está fazendo um futebol muito pragmático, mas acho que contratou certo. Né? Eu, em relação ao jogo de hoje, eu confesso que não assisti, que alguém tem que trabalhar nesse país, e acho que esse alguém sou eu. Tá? Apenas estou me baseando das opiniões dos outros. Acho que passou tranquilo, não se esforçou, acho até que deu uma relaxadinha, e agora é torcer para o São Paulo passar, né? Acho que esse é o melhor caminho para chegar às finais do Brasileiro, provavelmente contra o Palmeiras, né? Já traçou todo o roteiro e já lhe deu uma cutucada de leve, doutor Eduardo. Mas aqui, só para concluir, observe que o que tem de verde nesse caminho aí, o verde do Cuiabá, é o verde do Juventude, é o verde do... Primeiro foi a filial, agora o Cuiabá, e certamente vai pegar o vermelho na frente agora. Não sei. Eu não vejo outro resultado que não seja a vitória do Internacional hoje, uma vitória tranquila, né? Porque é um time do porte do Internacional, inadmissível que perca, né, nesse momento da Copa do Brasil. O nosso retrospecto na Copa do Brasil contra o América Mineiro não é bom, né? A última vitória que nós tivemos contra o América foi em 2003, na segundona
Nós não obtivemos êxito, né, nos confrontos contra o América Mineiro, mas o único resultado hoje que nós temos que ter é a vitória, né? E uma vitória para consolidar aí a passagem para a semifinal. E em tempos de pandemia, hoje, quem passa para a semifinal já carrega aí 7 milhões de reais no bolso, né? Então, eu acho que é inadmissível que o Inter hoje não passe. Conhecendo o bastidor do futebol, certamente o pessoal que está lá hoje, eles devem estar bolando qualquer coisa aí do ponto de vista de estímulo, né, para que os atletas, enfim, vai ter que tirar alguma coisa da cartola hoje para que a gente ganhe, porque o nosso time, depois da saída do Cudê, tem jogado muito mal, né? Por quê, doutor House? Me parece que o time perdeu aquela identidade que vinha tendo, né? Aquele time agressivo, né, que jogava para frente. E chegou o Abel, que é o nosso ídolo, né? O Abel é um cara muito querido, né? O Abel de 2013 é um cara que é o nosso ídolo, é o nosso querido, né? O Abel de hoje me parece que é um treinador que ainda não fez o diagnóstico, né, da equipe. Chegou aqui dizendo que não conhecia alguns atletas, né? E isso para o grupo é ruim, né? Porque quem está no mercado e quem está atualizado tem que saber quem é o grupo. Mas eu acho que o Abel é um motivador, né? Assim como o Leomir vai saber trabalhar com ele o lado psicológico, porque assim ele não teve tempo de trabalhar e não teve tempo de impor o seu pensamento de futebol, né? O nosso entendimento é que quando se troca um treinador, se leva de 2 a 3 meses para o atleta entender a filosofia e o modo de jogar daquele treinador. Dificilmente tu consegue com rapidez fazer esse tipo de coisa, né? Então é muito difícil para o vice de futebol, para o diretor, demitir um treinador. Isso é uma coisa que menos se gosta dentro de um vestiário, é demitir o treinador. Realmente é muito ruim, né? Demitir qualquer pessoa é ruim, né? Mas principalmente o treinador, viu? Mas, Eduardo, eu disse no programa anterior, que estava aqui, eu acho que era o Luiz Fernando Zaca, se eu não me engano. Era o meu parceiro. Eu acho que eu disse... O último que tu tivesse era o Nando. Eu assisti. Mas acho que disse na vez em que tu participou também que sempre me pareceu essa liderança do Inter um pouco artificial. Mais por demérito dos adversários do que por mérito do Inter, tá? E a boa estratégia esportiva dá conta de que aquele clube que sobe muito rápido na tabela, tá? Ele acaba não sustentando, especialmente se tu não tem um elenco forte, que é o caso do Inter, tá? Com boas peças de reposição. Então o Inter subiu muito rapidamente, tá? E daqui a pouco vem a barriga do campeonato e ele tem a tendência natural a ele declinar. Por isso que eu estou achando que o campeão brasileiro vai acabar sendo ali um Palmeiras da vida que vem vindo de trás e vem acelerado e vem forte, tá? Diante, por exemplo... Mas o Palmeiras também teve troca de técnico agora, né? Teve troca de técnico, mas... E também é Abel lá comandando. Também é Abel, tá? E eu acho que o problema do Inter, em relação ao Abel, que eu, de brincadeira, tu chama ele de Renato do Inter, tá? É que daqui a pouco é o pensamento mágico. Tá? E o pensamento mágico no futebol é um engano, tá? Leva ao engano. Então, eu acho que esse talvez seja o problema do Inter, tá? E tu mesmo diz que vai levar um tempo até engrenar. Não tem esse tempo. O campeonato termina em 2 de fevereiro, né? Então, é um problema, tá? É um problema. Não queria estar na pele dos colorados. Nesse meio do caminho a gente perdeu muitos atletas, né? Se perdeu aí o lateral direito, o Saravia, por uma lesão de cruzado de menisco, perdemos o Guerreiro, né? Perdemos também por lesão muscular e deve voltar contra o Boca, o Patrick, né? Eu vejo hoje o Patrick um dos melhores atletas que a gente tem no elenco, né? E 2 anos atrás a torcida queria execrar o Patrick, né? Eu vejo ele como um bom jogador, né? Eu acho que realmente tem feito falta. Eu sempre digo, né? Sem o Patrick o nosso time fica capenga, né? Nós temos geralmente jogado mais pelo lado esquerdo e ali naquela posição eu não sei quem é que vai jogar hoje. Eu não sei se já saiu a escalação, Maurício. Oficial ainda não. Ainda não. Mas eu acho que ele deveria entrar, e me parece que o Abel ficou em Porto Alegre, ele deve entrar com o Yuri na frente, o Marcos Guilherme e talvez o Dália no meio de campo, enfim. Também não tem muita opção, né? Não tem muita opção. O treinador olha para o banco e diz, e aí, o que eu vou colocar, né? Eu entraria com a gurizada. Acho que tem que fazer uma correria, né? A zaga especialmente pelo lado esquerdo, a zaga do América Mineiro é uma zaga lenta, né? Eu acho que
o jogo deve ser por ali. Eu assisti o jogo Cuiabá e América, é claro que eles estavam com menos 5 titulares nesse jogo, o América Mineiro. Foi um jogo horroroso e a partir dali eu vi, olha, o Grêmio realmente vai ganhar, não tem como o Cuiabá ganhar do Grêmio na Arena, porque o time do Cuiabá parece que depois da derrota se desestabilizou, né, da derrota para o Grêmio, porque eles vinham num ascendente, claro, hoje eles estão em segundo, né, na segunda divisão, na Série B, mas realmente o Grêmio é muito mais time, né, e eu gostaria muito que o Internacional passasse para a gente fazer um duelo aí com o Palmeiras ou com o que vier, né? Enfim, eu acho que as cartas estão, o baralho está colocado na mesa e o Internacional é inadmissível que não ganhe hoje. Olha aqui, ó, estão em campo nesse momento Ceará e Palmeiras, 12 minutos da primeira etapa, tá 0-0 o jogo. Em Fortaleza? Em Fortaleza. Aí tem o seguinte, no Ceará, a novidade que começou pela primeira vez como titular é o Viseu, ex-Grêmio. Isso porque o Sobis foi pro Cruzeiro. Bom jogador o Viseu, hein? Mal aproveitado no Grêmio. Eu gosto muito desse jogador. Foi muito bem no Flamengo. Gosto muito desse jogador. Não vai criticar o Renato, que não conseguiu aproveitar Não, mas, ele pô, bem, né? não é o primeiro caso também, né, o Maurício? Isso pelo seguinte, ó, o Sobis foi pro Cruzeiro, o Kleber, que estaria à frente do Viseu na hierarquia, já jogou a Copa do Brasil pelo Barbalha, então joga o Felipe Viseu. No lado do Palmeiras... Por que time? Barbalha. Pelo Barbalha. Não existe isso. Existe. A Copa do Brasil Sim, tá certo. tem aos montes. Olha aqui, ó. E o Palmeiras tem 15 jogadores contaminados que não estão à disposição. 15 daqueles casos de Covid que eu falei lá na transição do Conexão pro nosso Cadeira Cativa. O Palmeiras tem 15. O Atlético Mineiro, que está em campo pelo Campeonato Brasileiro, naquele jogo atrasado contra o Atlético Paranaense, também teve uma leva. Que é um perigo, vai disparar na liderança, né? Mas tu já tá azarando o meu furacão, é isso? Pá, me esqueci. Pô, aí... Eu tô cercado de... O Rec já... Se o Rec tivesse aqui, eu já puxava o cartão pra ti, Flavinho. Mas aqui, ó. Jailson, goleiro. Vinícius Silvestre, também goleiro. O Gabriel Menino, que inclusive não foi pra seleção por conta disso. O Matias Vinha, lateral. Luan, zagueiro. O Alan Emperruer, que é o zagueiro. O Benjamin Kuzevic, zagueiro. O Danilo, volante. Gustavo Scarpa, meia. Quinones, meia. Gabriel Silva, atacante. O Rony, atacante. Gabriel Veron, também atacante. Assim como o Marino e o Pedro Acácio. Olha a quantidade de desfalque que tem o Palmeiras. Quem é que é recordista? É o Palmeiras ou o Santos? Porque o Santos era 18 ou 20, né? O Santos também teve uma leva grande. Tu dissesse que não foi por conta disso para a seleção brasileira? O Gabriel Menino é... Quer dizer que o Galhardo pode ir, ter que voltar às 5 da manhã, fazer aquela correria. Agora do Palmeiras não tem que ficar no ele Palmeiras. é por conta de Covid, né? Ele não pôde se apresentar por conta da Covid. Mas ele tinha sido convocado, né? Ele foi desconvocado. Né? Ele teve que ser desconvocado pelo Tite. Desconvocado. Perfeito. Por conta da questão da Covid. No Atlético Mineiro, hoje à tarde, surgiu mais um caso. Eu até vou pesquisar aqui, o jogo é em Minas, está 0-0, 15 minutos de bola rolando. Eu vou pesquisar e a curiosidade é quem está na Casa Mata. Porque toda a comissão técnica do Atlético Mineiro foi contaminada. Inclusive o Sampaoli. E mais, o Sampaoli deve estar ouvindo rádio agora. Porque não tem TV. É jogo contra o Atlético Paranaense. Então, nem TV o Sampaoli está conseguindo assistir. Não dá nem para mandar recado pro... Não, isso aí dá-se um jeito, né, Flavinho? A gente sabe. Nem no esporte interativo passa esse jogo? Não, porque o Atlético Mineiro fechou com a Globo. É verdade. Mas então aqui, ó, não tem TV esse jogo. O Atlético Mineiro teve uma série de desfalques. Eu vou buscar aqui exatamente quem que está comandando a equipe, como é que tá a função lá. Tá chovendo no Mineirão. São alguns dos pontos que a gente pode até dizer que são favoráveis ao Inter. Óbvio que ninguém quer que um atleta fique doente ou desfalque a sua equipe, mas o Galo vai bem desfalcado para enfrentar o Atlético, que está tentando sair ali da parte de baixo da tabela. E se o Galo vencer, dispara na liderança. Não é algo tão positivo para a torcida do Inter. Doutor Eduardo House, o senhor falou há pouco sobre o confronto com o Boca, sobre o retorno do Patrick contra o Boca. Mas também falou que o elenco não tem muitas peças de reposição. Você acha que o melhor é, de fato, apostar em todas as competições, em Copa do Brasil, coloca o que tem de melhor, Libertadores, coloca o que tem de melhor, ou ouvir o ex-técnico Eduardo Cudê,
que dizia que o grupo era curto e que não tinha condições de disputar 2 ou 3 competições simultâneas. E se não puder disputar 2 ou 3 competições simultâneas, priorizar qual? Deixa eu fazer só um recorte aqui, doutor Eduardo. Tá? Eu fiz essa mesma pergunta para o Zaca quando esteve aqui. Isso era quarta-feira e haveria o sorteio da Copa do Brasil sexta-feira. E o Zaca saiu pela tangente dizendo que tudo ia depender do sorteio, que foi favorável ao Inter, né? Tá? Mas parece que mudou bastante de lá para cá. Quando aqui estive contigo, Flávio, eu acho que isso faz um mês, o Internacional, por aproveitamento, era o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, né? Nós tínhamos a possibilidade de ter o jogo da Copa do Brasil, que nós passamos, e na Libertadores a gente estava bem situado, se não me engano faltava só o último jogo lá no Chile, que nós perdemos 2-1 de virada, né? O meu entendimento, assim, eu sou um cara muito racional, como todo médico, né? Mas eu quero ganhar sempre. Então, essa coisa de priorizar campeonato, eu não acredito. Eu acho que a gente tem que ganhar todas as competições. É claro que o nosso grupo é curto, como diz o Kudê, né? E nós perdemos nesse meio do caminho esses atletas que eu referi anteriormente, mas eu priorizaria todas as competições, né? Principalmente hoje nós temos que ganhar para receber esse dinheiro, porque está faltando bastante dinheiro lá no nosso cofre, né? Nós temos uma dívida aí a médio e curto prazo de 400 milhões, né? É quase um exercício essa dívida, né? Então todo o dinheiro que entrar hoje é importante. Eu não temo nenhum adversário, viu? Mesmo com o nosso time que não está indo bem, mas eu acho que a partir do momento que o atleta veste a camisa do Internacional, nós temos que ganhar todas as competições. Eu não priorizaria nenhuma delas, tá? Agora, se tu me perguntar assim, tá, não, mas tudo bem, eu te entendi, tu priorizaria todas, mas escolhe uma para ganhar. Eu gostaria de ganhar o Campeonato Brasileiro. E tem como, você acha que mesmo com essa falta de peças de reposição, com esse elenco curto, porque tem faltado em alguns momentos até recursos para mudar jogos, não só para o Abel agora, mas também faltava para o Kudê, né? Na realidade, quando nós assumirmos em 2 de janeiro, a gente reza para que a gente estejamos entre os 4 do Brasileirão, porque aí nós teremos 10 rodadas até o final do campeonato. E eu acho que o estado anímico deve mudar e a partir do momento que abrir a janela, a gente pode eventualmente trazer um que outro atleta ainda para tentar fazer um lastro para o final. E na pior das hipóteses, nós temos que buscar a Libertadores do ano que vem, né? Mas me diga uma coisa, o senhor deve frequentar o bastidor do Beira-Rio. No bastidor, qual é a ideia da atual direção em relação a essa prioridade que o Maurício... Eu na realidade, assim, ó, eu fiz parte do grupo da gestão até 50 dias atrás, né? Em nenhum momento eu fui convidado para nada nessa gestão. Então, assim, de bastidor eu não sei nada. Eu escuto o zum, né? Pessoas que a gente conhece do bastidor, mas eu não sei o que eles estão pensando. Hoje nós não temos um vice de futebol, né? Me parece que quem está fazendo essa função é o Dr. Alexandre Chaves Barcelos, uma pessoa capaz de fazer isso, conceituado, uma pessoa inteligente, mas me parece que de direito ele está sendo de fato, mas de direito ele não pode ser porque ele é segundo vice-presidente eleito. E o nosso estatuto diz e rege que o vice-presidente eleito não pode ter as duas funções, de vice-presidente de futebol e vice-presidente eleito. Então, provavelmente ele está fazendo essa função pro forma, né? E provavelmente ele, o Caetano e o Dr. Marcelo que estão aí regendo esse bastidor, né? Mas se tu me perguntares assim, como é que vamos jogar, como é que está sendo, como é que foi a saída do Kudê, o que houve, eu não sei realmente nada. Tá, mas e o Zum, o que diz? Zum é aquele que o Kudê, né? Ele tinha uma ligação muito grande com o Celta de Vigo quando esteve lá em 2009, ele foi atleta do Celta de Vigo. Me parece que o presidente atual era diretor na época do Celta de Vigo. Já havia feito um contato com o Kudê e o Internacional já sabia desse contato, isso há 45 dias, um mês atrás. E parece que a coisa evoluiu. Eu não sei se o Internacional não acreditava muito na possibilidade dele sair, né? O Kudê que chegou aqui é o Kudê que fez a negociação com um vice de futebol, que era o Roberto Melo, na ocasião, que foi até a Argentina buscar. O Marcelo lá esteve
Em setembro, ele e o Rodrigo Caetano conversaram com o treinador e o treinador disse que queria jogar a Supercopa Argentina e que depois que jogasse a Supercopa Argentina, ele já havia ganho o Campeonato Argentino, depois de ganhar a Supercopa, ou enfim, jogar a Supercopa e realmente obteve êxito, ele viria para o Internacional. O que chama atenção é que depois, quando ele chegou aqui em janeiro, né, o vice de futebol já era outro, né? O vice de futebol que assumiu ficou aí 6, 7 meses, né? E eles nos entregou o Internacional em segundo lugar, né? Me parece que houve um problema de política interna dentro do Internacional, que esse vice de futebol, o Alessandro Barcelos, para quem não sabe, começou a fazer política interna dentro do clube e me parece que o treinador fez até um certo vínculo com esse vice de futebol. Então ele chegou no Internacional tendo negociado com o vice de futebol, permaneceu no futebol com um vice de futebol que não foi o que contratou. Eu não sei qual foi o teor da conversa do Roberto Mello com o Cudê, mas me parece que em nenhum momento foi feita promessa de que trariam tais e tais jogadores. Até porque não tem grana, né? Até porque não tem grana. Eu soube que o Rodrigo Caetano esteve na Argentina tentando o Nacho Fernandes. O Internacional fez uma proposta de 6 milhões de dólares, e isso em fazendo a proposta, em blefe, né? Porque se não tem dinheiro e aí parece que o Nacho disse que ficaria no River Plate. Chegou a renovar contrato, né? Renovou o contrato uma semana depois. Enfim, então na negociação, quando a gente vai para uma negociação, a gente pode fazer a negociação mesmo não tendo dinheiro, o que é errado, né? Um clube que fatura 400 milhões de reais, ele não pode ter no seu planejamento, ele tem que ter um organograma, né? Saber, não temos hoje no Internacional o que se pode gastar no futebol. Em 2013, quando eu estive lá, nós não tínhamos orçamento. Tem limite para gastar no futebol? Na realidade, assim, não se sabe o que pode gastar no futebol. Não tem um orçamento, rubrica lá, departamento de futebol. Não tem um orçamento. Quando o vice de futebol entra, marketing. Não tem um orçamento. E nós queremos implementar isso a partir do dia 2 de janeiro. Né? No nosso organograma, nós teremos um conselho de gestão que ele é plural. Claro que o doutor Aquino será o comandante desse conselho de gestão, mas todas as definições passarão pelo conselho de gestão. Não comparando, é uma espécie de parlamentarismo. Né? É um parlamentarismo, né? Apesar que ainda a gente tem essa cultura do presidencialismo, né? E é interessante que todas as reuniões que nós temos feito do nosso futuro conselho de gestão, a gente tem observado que o nosso candidato é um democrata, né? O doutor Aquino escuta a todos, não faz só o que ele quer, né? E isso é muito importante. Então, com esse briefing que a gente já está fazendo antes de assumir o clube, a gente tem observado que vai ser muito tranquilo trabalhar com o doutor Aquino, né? Ele já foi presidente da Júris e presidente do Tribunal de Justiça, né? É um homem que sabe reger pessoas, né? Ele trabalha com pessoas, é um bom administrador, então não vejo que a gente terá problema. Mas com relação ao bastidor, o que eu sei é basicamente isso, né? Mas olha, ele trouxe riqueza de informações aqui, não sabia nada. Não sabe nada, não. O Dr. Hausen... Bom repórter, hein? Dr. Hausen, até porque o que me chamou a atenção, Flavinho, foi mais do que as informações do Dr. Eduardo Hausen, mas a convicção dele. Porque a primeira vez, quando estava por começar esse processo eleitoral, o Dr. Eduardo Hausen esteve aqui no programa, na cadeira que está o Flavinho Dutra agora, e disse, olha, nós estamos fazendo cálculos para passar para o segundo turno, o cenário ainda está incerto, ainda existem conversas entre todos os movimentos, mas agora ele fala com convicção. Não, me chamou a atenção a frase que ele disse, tá? Vai ser muito tranquilo trabalhar com o doutor Aquino. Puxa, acho que já ganhou a eleição, né? Não, mais do que isso, ele diz, a partir de 2 de janeiro, quando assumirmos tal e tal item. Mas aqui, o primeiro mandamento de quem quer ganhar a eleição é ter convicção de que vai ganhar. Isso é a primeira. Senão nem disputa, né? Eu diria mais do que isso, Flávio. E aí não é um pensamento que se aplica ao Dr. Eduardo Hausen, se aplica a todos. Inclusive a candidatos a vereador, teve gente que achou que ia fazer muitos votos e não fez, teve gente que achou que ia fazer poucos, trabalhou muito e conseguiu entrar, enfim, todo mundo sabe todos os cenários que aconteceram. O melhor em política é você confiar nas suas propostas, nos seus objetivos, no que você está falando,
é ter convicção e domínio desse discurso, não só dar o discurso da boca para fora, e nunca pensar que a eleição está ganha. Isso não significa não ter confiança de que vai ganhar. Mas tem gente que pensa, não, a eleição está ganha, não, eu tenho X votos, não, tá tudo certo. Uma coisa que eu conversei com o Alessandro Barcelos quando ele aqui esteve, e eu tenho certeza que o Dr. Eduardo Hausen vai concordar comigo, Flávio. Se somar a quantidade de votos que prometem pro Guinter, pro candidato do povo do clube, pro Pila, pro Cristiano Pila, pro doutor Aquino e pro Alessandro Barcelos... Vai faltar conselheiro. Não, o colégio eleitoral do Inter acho que tem 343 conselheiros. Se somar todos, dá uns 600 votos, o Flávio. Eu tenho Aqui, dito mas vamos assim... combinar, faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Não, tem gente que quando soubermos o presidente do Inter, independente de quem for, vai dizer que votou no cara e que era convicção. Na política, além da gente ter a certeza de que vai ganhar, a gente tem que ter convicção. Mas o principal de tudo, né, Maurício e Flávio, a gente não pode ter salto alto. Né? Eu sempre digo, o jogo termina aos 50, 52 do segundo tempo. Então a gente tem que dar o máximo, tem que dar tudo o que pode. Hoje nós recebemos mais uma assinatura no nosso grupo, que chama-se Reage Inter Chapa 3. Recebemos a grata surpresa da assinatura do Eduardo Lacher. Né? Se posicionou nas redes sociais. Se posicionou nas redes sociais. Não renova, conosco, né? Ele não quer renovar, ele renovaria nessa, né? Inclusive, na vaga dele, ele sugeriu o nome do Alexandre Galanos, que já vai estar na nossa chapa do Reage Inter, chapa 3. E nessa eleição existe uma coisa surreal, né? Nós temos 11 chapas para o Conselho Deliberativo. Isso mostra que o nosso clube não está unido, né? A nossa chapa tem a intenção de depois, em passando e ganhando nesse pleito, nós vamos chamar todos os movimentos. Quase tantas candidaturas como em Porto Alegre, então? Exatamente. Então, a política nacional e municipal tem sido dessa forma, né? Uma fragmentação, né? Eu acho que isso se deve à pandemia, que deixou as pessoas não se aproximarem tanto, e acho que pela dificuldade do presidente Marcelo de agregar todos os movimentos em prol de uma candidatura única. São 165 em cada chapa, né? Na realidade, são 150 e 15 reservas para se houver impugnação de algum nome. Pode ter mais pode até duas chapas. Pode estar escrito até duas chapas. Mas, Flávio... Mas soma ou não soma? Na realidade, entra o que tiver melhor posição. Tá. Se na chapa X você for o 10º e na chapa Y o 20º e você foi eleito nas duas, você vai na vaga do 10º. Mas assim, são 165 nomes que cada uma das chapas entregou. Isso significa que são 1.815 inscritos para a eleição do Inter. Para 150 vagas mais 15 suplentes. E são 62 mil alguma coisa de aptos a votar. O que significa apto a votar? Estar em dia com o clube até 31 de outubro do ano anterior à eleição. Para ser votado, ele tem que estar adimplente 2 anos. Para votar 1 ano, para ser votado 2 anos. Então, o seguinte, Flávio. Se são 62 mil aptos e 1.851 candidatos, 2,92% do quadro social do Inter está concorrendo. É bastante. Do quadro social apto, né? Do quadro social apto a votar. A gente está falando em quase 3% dos associados querendo entrar no conselho. Agora, o doutor disse uma coisa que eu achei muito interessante, que é essa analogia feita com a política tradicional, a política partidária, tá? Que é a fragmentação. Mas ocorre no Internacional, nesse processo em andamento, apesar da fragmentação, tá? A polarização que também se vê na política partidária. Um grupo puxando para um lado, outro grupo puxando para o outro. É um grupo muito bem identificado com o presidente e outro oposicionista, ou muito bem identificado com o MIG e outro anti-MIG. Eu não sei. Desculpa a pergunta, para que sim, na realidade, eu gosto do tema e gosto de aprofundar. Tem se batido muito, né, no nome do MIG, né? O MIG é um grupo, um movimento histórico, né, que o doutor Aquino até chama de um grande guarda-chuva, né? Aportou vários conselheiros, várias pessoas. Eu lá no MIG estive 3 anos e 9 meses, né? Mas anteriormente eu fui presidente de um movimento que era o Coração Colorado, que acabou fazendo a fusão com o I9. Então, observe, eu entrei no 2000, fui Coração Colorado, fui MIG e hoje sou Reage Inter.
Então, assim, a política é muito volátil, né? E eu sempre digo, o ser humano precisa saber conversar, ter diálogo para haver entendimento. E o ser humano precisa de carinho, né? Eu tenho dito nos consulados onde a gente tem ido que a gente tem que tratar as pessoas com respeito, com dignidade, e as pessoas todas têm que ser valorizadas, né? Na nossa gestão, a gente já está pensando em fazer uma reunião com os consulados, com as torcidas organizadas, e isso tem que ser uma reunião no mínimo mensal, para a gente dar o feedback e o follow-up do que está acontecendo na administração do clube. Nós temos que municiar muito o Portal da Transparência hoje, que o Portal da Transparência ele tem ele não por completo, né? Então faltam algumas valências nesse Portal da Transparência. Mas quando se fala em MIG, e as pessoas hoje, o que a gente tem visto? A rede social é uma lama, né? E aqui eu quero me solidarizar com o Luiz Fernando Záquia, um amigo fraterno, né? Uma pessoa que está sendo esculachada na rede social, isso é uma barbaridade. Eu até disse a ele que isso tem que ser judicializado para descobrir quem é que está fazendo esse tipo de coisa na rede social. Então, quando as pessoas começam a perder votos, a sentir que a eleição está se esboroando pelos dedos, as pessoas começam a atacar. A nossa campanha é propositiva. Nós não vamos desconstituir nenhum candidato à presidência e nenhum associado que queira vir a ser conselheiro, né? Nós temos aí na frente um déficit grande, nós temos que unir o clube, nós temos que pagar essa dívida, e a nossa ideia aí é procurar uma forma, né, de poder prospectar dinheiro para o clube. E aí a gente tem vários ativos que a gente pode ir atrás, desde o entorno do Beira-Rio. Nós estamos com a possibilidade agora de fechar uma negociação para os name rates do Gigantinho, né? Nós tínhamos 4 empresas que foram licitadas, uma delas portuguesa foi retirada porque não cumpria alguns quesitos, né? E já se definiu, o Conselho de Gestão definiu que uma empresa gaúcha será que vai ser a gestora por 20 anos. O nosso entendimento é que uma vez o Conselho de Gestão tendo definido quem é essa empresa, nós temos que discutir muito isso dentro do Conselho Deliberativo, né? Porque mas já teve até vídeo do Alexandre já teve Pires, vídeo, né? Me parece que teria um vídeo com o Roberto Carlos também. Coincidentemente, essa empresa é a empresa que empresaria esses 2 profissionais, né? É DC7. Então, assim, eu acho que nós temos que ir devagar. Realmente, o Gigantinho tem que ser feita uma reforma, tem que ser uma arena multiuso, né? E me parece que é o que vai ser feito. A DC7 é uma empresa muito séria. Olha, estão muito bem servidos. Empresa gaúcha, só que as com coisas têm que ser as nacional, claras, né? Tem que passar pelo Conselho Deliberativo para que depois não se diga, mas a Andrade Gutierrez não foi escolhida, porque abriu não sei o que. Não, tem que ser tudo às claras. O nosso Conselho Deliberativo é plural e ele tem que ser ouvido. Então, isso tem que passar pelo crivo e pela aprovação do Conselho Deliberativo. E por que a pressa em fazer isso agora? Me parece que a pressa de fazer isso agora é algo eleitoreiro, né? Quando se chamou o Alexandre Pires para dar aquele relato e passou por alguns grupos, e me parece que aquilo ali ficou meio parado, né? Não se falou mais nisso. Claro que nós fomos para os canais e para redes sociais dizer que a gente achava que realmente tinha que acontecer isso, mas de uma forma correta, né? Passando pelo Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo aprovando o projeto e aí depois ser aprovado. Porque eu já vi, doutor Eduardo Hausen, nesse caso da DC7 e essa parceria envolvendo o Gigantinho, diversas críticas a esse projeto. Algumas pessoas dizendo que não existe a previsão de onde vão ficar os espaços do Inter que hoje estão ali no Gigantinho, como por exemplo a FECI, que historicamente é no Gigantinho e que tem, enfim, toda uma biblioteca, tem todo um espaço de convivência também ali no Gigantinho. Críticas em relação ao fato de que o Internacional não vai ter mais autonomia de definir o que acontece ou não no Gigantinho, então não poderá retomar, por exemplo, futsal, basquete ou qualquer outra categoria que venha entender que passe a ser relevante para o clube. O Inter não teria essa autonomia mais de realizar, porque teria, salvo engano, 10 datas o ano todo para usar o Gigantinho. Com 10 datas não se joga nenhum campeonato, não se faz nenhum trabalho,
Então essa é uma das críticas. E a terceira crítica que eu ouvi a esse projeto é em relação à remuneração do Inter, que seria um aluguel extremamente baixo por aquela área. O custo estimado para se fazer essa reformulação é em torno de 20 a 30 milhões de reais. E o que a DC7 diz é que eles têm que tirar o lucro nesses 20 anos, né? Eu não vi o contrato, eu não sei o que rege nesse contrato, por isso que é importante a gente depois não se arrepender. Eu acho que a gente tem que esmiuçar isso muito bem lá dentro do Conselho Deliberativo. E nós temos conselheiros lá aptos para fazerem isso, né? Mas eu não tenho dúvida que no momento oportuno isso vai ser aprovado e nós vamos levar em diante. Assim como o match day, né? O que vai se fazer ali no entorno do estádio, né? O pós-jogo. Hoje do pós-jogo nós temos algumas áreas obsoletas dentro do estádio, né? Eu sempre digo que hoje o maior monumento de Porto Alegre é o estádio Beira-Rio, né? Na beira do Guaíba, né? Com o pôr do sol magnífico, entre 2 shopping centers, uma área muito bem localizada, e a gente tem que aproveitar isso, né? Nós temos hoje um espaço onde tem a faculdade do Internacional, né, que foi na gestão Pífero, foi fundada e foi gestada, e hoje está tudo parado. É uma área ali, é uma área muito grande dentro do nosso complexo, do estádio Beira-Rio. Nós temos várias alas ou setores dentro do estádio que estão vazios. Né? Então a gente pode daqui a pouco fazer uma churrascaria Saci, outras lojas de outros artigos, né, dentro do estádio. Claro que tudo a gente tem que conversar com a Abril porque existe uma parceria, né? Nós temos que rever a negociação com a Abril, me parece que tem alguns valores em atraso aí que nós temos que ir atrás. E outra coisa que eu queria frisar aqui, a nossa chapa, ela é uma chapa de datavenas, né? De juristas, né? Nós temos Dr. Aquino como hoje juiz aposentado, desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça, eu como médico, a Luciana Paulo Ramos, que é professora doutorada, né, professora da Unicinos, o doutor Ubaldo Licles Flores, que é o procurador de Estado, que foi, eu sempre digo que foi o principal elemento para que se fizesse a Lava Jato Colorado, né? Ele foi o relator daquela comissão e foi quem defendeu, né, que as coisas estavam erradas dentro daquela gestão. E o nosso quarto candidato é o Léo Centeno Júnior, né, que é engenheiro, já esteve no patrimônio, sabe muito de patrimônio. Muito entrevistei o pai dele. No tempo que eu era setorista lá. Tem grande figura. O Léo Centeno, muito amigo do meu pai, né? O Léo Centeno Júnior tem um papel importante, inclusive nas questões patrimoniais do Inter, sim, do CT, do entorno do Beira-Rio. O Léozinho Centeno e o Aquino, para quem não sabe, o doutor... É filho, né? Não é neto do... É filho. É filho, tá. O neto tem o mesmo nome do avô e do pai. O Léo Centeno, na realidade, o doutor Aquino, para quem não sabe, ele foi governador do estado por 21 dias. O Tarso Genro, governador na época, ele se licenciou porque iria concorrer. O vice concorreu também e o presidente da Assembleia iria concorrer. Então, quem teria que ser o governador do estado? O doutor Aquino. E o doutor Aquino viu que na mesa tinha a possibilidade da... Atrasou o salário ou não? Oi? Atrasou o salário ou não? Não atrasou o salário. Naquela época o Estado ainda tinha Também dinheiro. foi 21 dias, não dava? Não fechou mesmo, né? Não, mas se pegou a data do pagamento, estava atrasado. E outra coisa, né? Sempre que se fala de Tribunal de Justiça é outra autarquia. Aí o salário está em dia, né? A outra autarquia que paga, né? Mas, enfim, aí naquela ocasião o doutor Aquino esteve lá na área que poderia tocar para o Internacional e fez a assinatura da cedência com pagamento, né, daquela área, daquela região. E na época em que se foi feito... O senhor está falando do terreno da Ford. Do terreno da Ford, que hoje é do Internacional. Em Eldorado, né? Em Eldorado. Todo o terreno... Não, na realidade é Guaíba. É Guaíba, não é Eldorado. A área é a Estrada do Conde. A área é em torno de 42 hectares. Toda a área ou parte dela só? É, toda a área. Tem uma então... boa área de banhado, que aí não tem como fazer construção, né? Até teríamos problema com a FEPAM. Eu já estive lá conhecendo a área, uma área muito bonita. E na ocasião, o cunhado do Léo Centeno era o prefeito de Guaíba. Então isso facilitou muito para nós, né? Depois que o Léo Centeno
fez essa conversação com o prefeito, se alinhou lá na Câmara dos Vereadores em Guaíba, veio aqui para a Assembleia Legislativa, e aqui nós tivemos, durante esses últimos 2, 3 anos, um entrave, né? Que nós tínhamos problema que 2, 3 deputados estaduais colocaram entraves com relação ao Estado ceder aquela área para o internacional em troca de construção de escolas, enfim. Então tem uma contrapartida. Coincidentemente, esses 3 deputados são gremistas, né? Então isso é uma coisa que nos chamou a atenção na ocasião, mas por quase unanimidade foi aprovada essa área. Hoje do internacional, já está escriturada. E a nossa ideia Eu não resisto. Qual é o nome desses 3 deputados? Isso eu acho que é público, né? É só clicar no Google ali que a gente já... Dá uma olhada aí para nós, por isso. Mas, enfim, a nossa ideia é tocar o CT. Nas doações envolvendo as áreas ali da região da Arena, esses 3 deputados devem ter votado a favor, né? Provavelmente, né? Mas aí, na granalização, a gente sabe que também pode ter tido outros 3 colorados que rejeitaram também. Faz parte do jogo, né? Enfim, a nossa ideia é, quando assumirmos em 2 de janeiro, já colocar uma bandeira lá no CT, né? Fazer o cercamento, que hoje está com uma cerca precária. A ideia lá é CT mesmo. A ideia é fazer um CT, né? Quando a gente conversa com os atletas, eles têm uma certa dificuldade, né, de pegar um catamarã e ir para o CT, uma coisa que leva 10 minutos. É interessante, lá em 2013, quando eu estive, nós fazíamos o traslado do estádio que estava em ruínas, né? Em 2013 foi colocado abaixo, arquibancada, e teríamos que terminar o estádio para 2014. Então eu, como dirigente de futebol, eu não tive a oportunidade de conhecer o Beira-Rio, ou trabalhar no Beira-Rio pronto. Reformado. Então nós jogamos aquele ano de 2013, fatídico, em Novo Hamburgo e Caxias. Então eu lembro que eventualmente, porque o gramado foi a última coisa que foi mexida na arquibancada, depois no gramado. Então nós saíamos do CT e fazíamos alguns treinamentos no estádio, né? E os jogadores não gostavam de ter que entrar no micro-ônibus, passar da avenida. O que o atleta quer? O atleta quer o básico, né? Se puder ter um voo direto daqui a Brasília, ele quer o voo direto, ele não quer fazer escala. O atleta não quer sair do CT do Beira-Rio para ir para dentro do estádio. Doutor, deixa eu entender. Eles não queriam atravessar a rua de ônibus? Não, porque eles acham que tem que treinar naquele local. Tudo é uma dificuldade, né? Isso é coisa de bastidor que eu estou dizendo. Meu Deus. Claro que isso, com o tempo, vai mudar. Hoje, a maioria dos nossos treinos, porque já se colocou uma barreira mecânica, né, entre a Beira-Rio e o suplementar. Então, hoje nós podemos fazer treinamentos fechados no CT. Então, hoje se treina muito pouco no estádio, até para a manutenção da grama, porque hoje nós, 1/3 da área do gramado do Beira-Rio, que tem as dimensões FIFA, 1/3 dessas dimensões, ele é feito, a sua iluminação é feita por lâmpadas. É artificial. É artificial. Então, isso estraga muito a grama. E por isso hoje se faz os treinamentos fechados mais no CT. E os atletas adoram isso, né? Porque não precisa ter muito deslocamento. Bom, a gente vai falar mais sobre o Inter dentro de campo, sobre o Grêmio. O Grêmio ganhou com muita tranquilidade hoje do Cuiabá. O jogo praticamente começou 1-0. E 2 gols do Diego Souza com passe do PP. 2 passes do PP. Um jogo com extrema tranquilidade. E depois do intervalo eu vou explorar mais o Flávio Dutra em relação ao Grêmio. Vou explorar mais o Dr. Eduardo Hausen em relação ao Internacional. No caso do Dr. Hausen, eu tenho algumas perguntas que eu estava pensando. Eu fiquei alguns dias fora. E eu fiquei muito tempo na estrada dirigindo. Então tem horas que não pega sinal de internet direito. A gente fica pensando. Não consegue ouvir rádio e tudo mais. Eu estava pensando, Flavinho, alguns itens que eu estava pensando. E quando eu saí daqui, o Cudê ainda era técnico do Inter. E na antepenúltima entrevista dele como técnico do Inter, ele falou que as oposições e os candidatos à presidência tinham que se reunir para definir já o ano de 2021 com ele, para fechar questão em relação à permanência dele ou não, mas ele tinha contrato até o final do ano que vem, mas tudo bem. Mas ele queria que existisse essa reunião. Uma semana ou 10 dias depois, ele sai e vem o Abel. As minhas dúvidas: ele saiu porque não aconteceu essa reunião? Algo grave aconteceu nesse período que fez ele sair? E o Abel será mantido pela chapa do Dr. Hausen, a chapa do Dr. Aquino,
caso sejam os vitoriosos na eleição. No lado do Grêmio, eu quero saber, e muitos telespectadores já estão comentando aqui na nossa live, facebook.com/luiscarlosrec ou cadeiracativa.com.br no YouTube, são os canais oficiais para o pessoal assistir o programa, além de todas as plataformas da Ubra TV, que você já está mais do que acostumado. Do Flávio Dutra eu quero saber o que muitos telespectadores já estão falando. Tem duas correntes. A primeira corrente é a corrente da zoeira, que está dizendo, para provocar inclusive também o Dr. Hausen, que o Diego Souza só marca gol em time pequeno, que é no Inter e no Cuiabá. Agora contra o Cuiabá ele desatou a meter gol de novo. Alguns já dizem que é porque tem o Turim, então sabe como é que é, tem que começar a mostrar serviço. Surgiu o Sombro, o centroavante, milagrosamente, e isso não é o Diego Souza, são todos os centroavantes da face da terra. Se o centroavante está por renovar ou se surge uma sombra, o cara desata a meter gol. Então eu vou querer saber sobre essa questão do Grêmio, sobre se o meio-campo do Grêmio titular, na visão do Flávio Dutra, é este meio-campo, que é o que o Renato falou nesse trecho que a gente está ouvindo. Quando ele falou sobre o meio-campo titular do Grêmio, ele falou em Jean-Pierre, falou em Darlan e Matheus Henrique. Não falou do Maicon. Quero saber do Flávio Dutra se ele concorda com isso. Já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativa, 7h50. Vou até atualizar os placares aqui para a gente dar uma olhada no que está acontecendo agora. O Palmeiras está ganhando do Ceará 1-0. O gol foi do Rafael Veiga, de pênalti. No agregado já está 4-0 para o Palmeiras. O Palmeiras já está classificado para a próxima fase. E aí, nós temos o fim do primeiro tempo com uma boa notícia para o Dr. Eduardo Hauser. O Atlético Mineiro, que está mais do que desfalcado, não tem nem o técnico, nem ninguém da comissão técnica, tá? O técnico do Aspirantes é que está comandando o Galo na beira do gramado. E o Atlético Paranaense está conquistando a sua terceira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Furacão 2, Atlético Mineiro 0. 2-0? 2-0. É um bom resultado, né? Os adversários têm nos ajudado muito aí, né? O Flávio disse que o Inter vinha na dianteira aí, mas não tinha... Mais demérito dos outros do que mérito deles. Com certeza. Tem que ter, para ser campeão tem que ter sorte também, né? Também. Aliás, o senhor disse isso outra vez, você esteve aqui também. Os gols do Furacão, aos 35 minutos, o volante Christian marcou o primeiro. E no apagar das luzes, o Nicão marcou o segundo para o Furacão. Então tá 2-0 para o Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro. Atlético Paranaense que está sendo comandado pelo Paulo Autuori. E o Atlético Mineiro que não tem o Sampaoli, não tem o auxiliar do Sampaoli. Lá em Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte. Então o tamanho da importância dessa vitória do Furacão contra o Atlético Mineiro. O Inter entra em campo logo mais, 9h30, pela Copa do Brasil. O Grêmio já ganhou hoje, já classificou na Copa do Brasil. Provável Inter para as 9h30 enfrentar o América no Independência. Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Wendel. Dourado, Edenilson. Aí aqui se coloca uma dúvida, porque o Edenilson não está 100%, mas viajou. Por isso que se imagina que ele é titular. Então se coloca Edenilson ou Lindoso ou Praxedes. Peglow, e aí de novo volta ou Praxedes ou D'Alessandro, que também é dúvida, ou Peglow. Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Te agrada esse time, Hauser? Me agrada esse time. Eu só não gosto do Zé Gabriel jogando como zagueiro pelo lado direito. Eu acho que ele foi muito bem no Corinthians como volante, né? Inclusive teve um jogo que o Cudê, faltando 15 minutos, lançou mão de um atleta e colocou o Moledo junto com o Cuesta e passou, se não me engano, ele tirou o Lindoso e colocou o Zé Gabriel de volante. E sabe que aqueles 15 minutos me parece que a dinâmica mudou. Então eu não vejo hoje o Zé Gabriel como titular, mas certamente vai jogar porque o Moledo ainda está se recuperando de uma lesão de grau 2 no adutor da coxa, né? Mas eu acredito que em breve o Moledo vai ser titular. O ataque eu acho que tem que ser agorizada para fazer a correria, né? Eu acho que é Yuri Alberto, Galhardo e Marcos Guilherme, pelo Marcos Guilherme, isso. Eu acho que o Marcos Guilherme futuramente deve, aí com o Guerreiro voltando, vai ser banco, né? O que chamou a atenção, me lembrou o Abel das antigas, é que tiveram alguns jogos lá em 2006, 2007, que o Abelão jogava com o Michel de ala direito, né? E agora, no penúltimo jogo, ou melhor, no penúltimo jogo que teve no Beira-Rio, o Abel, num determinado momento, colocou o Marcos Guilherme de lateral direito, né? Então, isso me lembrou e me retratou o Abelão das antigas, né? Me parece que isso ele não mudou, né?
Mas, enfim, eu temo aí que a gente tenha, e espero, né, que a gente tenha um sucesso hoje e que saiamos vencedor aí nesse jogo. No lado do Grêmio, Flávio Dutra, jornalista, mas identificado com as cores do Grêmio, Flávio. Veio até de azul hoje. Veio até de azul hoje para comemorar a vitória do Grêmio. Só no tempo que eu militava que eu escondia. Agora tá liberado. Tá liberado. Todo mundo pode saber. Você diria que o Grêmio decolou? Eu acho que sim, embora... Porque assim, se fala em 10 jogos, e aí de novo, eu fiquei um período fora. Não, Mas acho o que que... foi 11 invictos. Com o de E agora. 7 vitórias consecutivas, se não me engano. Mas aí, Flávio, vem o seguinte. Nestes 11 jogos, tem 2 contra o Juventude e 2 contra o Cuiabá. Não, mas a tabela é para isso, não. Tá, isso faz parte, tá? Não, mas foram que 7 jogos fortes. que eu acho Contra o que Juventude contra o Cuiabá, menos, né? O que eu acho que está acontecendo no Grêmio são 2 ou 3 coisas, tá? Primeiro, o Grêmio fez a melhor contratação do ano agora. Chama-se Jean-Pierre. Tá? Não é o Thurin, é o Jean-Pierre. Entrou, Voltou a jogar, né? Voltou a jogar, se liberou da lesão. Tá? E com a volta do Jean-Pierre, tá, o Grêmio começou a se liberar da Michael-dependência. Tá? Tinha aquela Michael-dependência, que é o fenômeno que acontece no Inter com o D'Alessandro. Tá? Entrava o Michael, tu já sabia que ele ia ser substituído. Pô, mas tu já perde uma alternativa de mudança. Tá? E mais, a bola começou a chegar melhor para o Diego Souza, que também é o fenômeno. Tá? Então, o fenômeno do Diego Souza são 2. É o Thurin, tá? A sombra sempre faz bem, e tu mesmo disseste, para centroavante faz melhor ainda, tá? E quando a bola chegar melhor, tá? E hoje ele fez um de cabeça, não fez? Tá? Eu não cheguei a ver o jogo, mas tá? Ele é imbatível para isso. Então, se a bola chegar bem, o centroavante cresce. Então, acho que é isso aí. E o Renato optou, fez a opção preferencial pelo pragmatismo, tá? Não precisa jogar bonito aquele Grêmio que nos encantou de 2, 3 anos atrás, tá? Tem que ganhar. E nesses tropeços, trombolhão, não sei o quê, está chegando lá. Acho que é favoritíssimo na Copa do Brasil e quero esperar um pouquinho mais para me posicionar na Libertadores. Campeonato Brasileiro, acho que ele está vindo de trás, tá? Acho que vai incomodar, mas não para chegar no título. Não tem gordura para isso. É difícil, né? Porque tem muito jogo agora, muita... Acho que o Campeonato Brasileiro fica entre Palmeiras... Eu não acredito no São Paulo. São Paulo é um time sem alma, tá? Ele não... Quando tu precisa, o São Paulo não te entrega, tá? É que o São Paulo ganha de 3 ou perde de 3 com a mesma naturalidade. É sem alma, time sem alma, tá? E o Flamengo, que é essa super máquina, está numa estabilidade incrível. Então, não, e o Rogério Ceni é azarado, né? Ele entra no Flamengo e em uma semana ele consegue perder os 2 centroavantes. Pô, mas um time que tem Pedro, tá? Que inveja, né? Coisa maravilhosa. Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Que coisa, tá? Até o Vitinho, que eu não gosto, que eu acho que é uma enceradeira, está jogando bem. Às vezes Pedro Rocha é banco, né? Também. Não, jogador, né? Peças e alternativas tem de sobra o Rogério Ceni. O que eu acho que o Ceni errou, tá? E não sei se ele parece que tentou consertar agora. Eu acho que superestimaram esse goleiro novo. Tá? Superestimaram. Tanto é que ele fez 2 ou 3 bobagens, tá? Típica de imaturo. Típica de goleiro imaturo, tá? E goleiro é maturidade. Eu não tenho dúvida disso, tá? Mas quando ele chegou, ele colocou o Diego Alves, aí se lesionou sim, e saiu, sim, né? Sim. Tá, ele tentou... Até porque o Ceni é goleiro, né? Foi goleiro, então conhece mais. Então, só vem ao encontro do que eu... Só de olhar nos jogos, achava ele muito faceiro naquela saída de bola e tal. Resultado, 2 ou 3 bobagens. Falhas e o Flamengo perdeu. Vitais para o Flamengo, né? Mas teve, especialmente na partida da Copa do Brasil, na partida contra o São Paulo, teve a falha do goleiro, né? Foi fundamental para perder aquele jogo, né? Sim. Acho que porque estava desembocado, né? Acho que porque estava desembocado. Não é fácil. O que vocês projetam agora? Porque assim, semifinais da Copa do Brasil vão ser entre Natal e Ano Novo. As datas base, salvo engano, são 23 e 30. 23 e 30. 23 de dezembro e 30 de dezembro. E interessante que as datas são iguais para os dois lados da tabela. Quarta e quarta, né? Quarta e quarta, até porque quinta é véspera de Natal e depois véspera de Ano Novo, não teria sentido ter jogos nesses confrontos. Vocês acham que no lado do Grêmio, o Grêmio é o favorito para chegar à final? Eu não tenho dúvida nenhuma. Tá? Especialmente se for o São Paulo. Tá?
Mesmo que venha o Flamengo? Mesmo que venha o Flamengo, porque aí vai ter aquela questão anímica de coisa, e contar um pouco com a irregularidade do Flamengo também, né? No lado do Inter, o mais difícil é garantir que o Inter estará na semifinal, né? E em passando pelo América, nós vamos pegar o Palmeiras em ascensão, né? O Palmeiras está subindo, né? Mas eu não temo nenhum adversário, né? E podemos ter até, se o Inter passar hoje, um Grenal na final, né? Eu acho que... Isso é bom, Rui? Você vai chegar a torcer por esse Grenal, Raul? Sabe que se tu Não, me porque perguntasse... ano passado eu fiz essa pergunta para todo mundo, para gremistas e muito colorados. provocador, né? Sim. Se vão torcer para que exista esse Grenal. Porque assim, torcer para que exista o Grenal significa torcer pelo outro. Verdade. Tu sabes que se tu me perguntar... mas- Hoje, né? Hoje, né? Não. Hoje é torcer pelo outro. Hoje, é que hoje tá mais longe para a torcida do Grêmio, né? Sim. Porque o Inter pode cair pro América. O Inter perdeu o primeiro jogo em casa pro América. Então, a tarefa do secador hoje ainda é secar. Mas quando os dois chegam na semifinal, fica aquele sentimento dividido. Olha, vai ser um Grenal inédito. Aí vem aquela corneta. Bom, o Grêmio ganha Grenais há muito tempo. Então, tem uma tendência de seguir porque tem um time superior. Os colorados já pensam, não, mas é justamente o momento para virar essa Eu vou te dar o sentimento de estatística ruim. gremista, tá? Sentimento de gremista, meu sentimento de gremista, tá? E eu acho que vocês é claro pelos gremistas. Eu não gostaria de ganhar lá no final. Vamos que o Inter ganhe. Novo Grenal do século. Pá! Até porque não é o Cudê, mas Se o vocês técnico. me Novo perguntarem, Grenal do assim, século. século. fazer Não dá pra brincadeira. correr sem Eduardo, isso, qual pô. é o jogo que tu quer jogar sempre? Grenal sempre, seja em que eu não circunstância. quero. Estando lá em cima, lá embaixo, o Grenal para mim é o melhor jogo. Eu quero ganhar sempre. Mas do sabe Grêmio. por que tu diz isso? Sempre. Porque tu é o desafiante nesse momento. Não, sempre. Tu é o desafiante nesse sempre. momento, Se o me desafiante perguntasse tá de a gente seguidor, em primeiro lugar, enfim, seja que posição, eu quero ganhar o Grenal sempre. Se perder, é perder mais uma, se ganhar. E virou outra jogo, coisa, na tá? estatística nós estamos 42 Grenais na frente, então vai chegar o momento que nós temos que ganhar o Grenal, né? E está se aproximando, Não, né? o tabu foi feito para ser quebrado. Né? Então Por isso que eu não quero tá se Grenal. aproximando, né? Com relação ao Como, Grêmio... como diria o Celso Roth quando foi questionado, acho que o Grêmio ia enfrentar o Coritiba, que estava há 30 jogos invicto. Que o Coritiba, o Coxa, teve uma sequência que se dizia na época que era maior do que a sequência de jogos invicto que a do Real Madrid. Se chamava isso antigamente fita azul. Antigamente os termos para essa. Fita azul. Fita azul. Mas Como nós somos antigos, hein? Mas então, Flávio, perguntaram pro Roth: pô, Roth, é mais difícil enfrentar o Coritiba, que tá 30 jogos sem perder? Aí ele diz: não, se tá 30 jogos sem perder, tá mais perto de perder do que de ganhar, né? É verdade. Uma hora vai ter que perder, né? Verdade. Não quero Grenal, pronto. Fugindo da raia, Flávio. Mas aqui, o Grêmio só tem a perder com um Grenal desse. Só tem a perder. Pô, imagina levar uma flauta por mais 10, 15 anos de que perdeu o Grenal do século II, o retorno. Tá, mas se o Inter... E aí pode ser problema pro Dr. Hausen. Ele tá dizendo aqui, e eu vou avisar o Daniel e pedir, ó, Daniel, deixa separado esse trecho do Dr. Hausen, porque dia 2 de janeiro, quando saberemos se teremos ou não Grenal, o Dr. Hausen pode estar no poder. E outra coisa, a gente quer vingar essa gestão que não ganhou Grenal, né? Tivemos 12, 14 Grenais E aí, depois o provocador é vencemos tu, né? 3. E nós temos um candidato a presidente agora do Internacional que jogou 6 Grenais, perdeu 5 e ganhou 1, ou 4 e 1. Não ganhou nenhum, empatou 1 e perdeu 4 ou 5. Então, assim, ó, eu, quando dirigente de futebol, eu joguei 4 Grenais. Eu ganhei 2 e empatei 2. Então, eu quero sempre jogar Grenal. Entende? Eu tenho, assim, uma autoestima alta e suficiente porque o meu adversário sempre será o Grêmio. E na nossa gestão, o nosso adversário não será o conselheiro, na nossa gestão não será a oposição. O nosso adversário, a partir de 2 de janeiro, é o Grêmio. Isso que é importante que fique claro para a torcida do Colorado, né? O nosso adversário é o Grêmio. Tá? Então, assim, ó, isso é... Teve até um WhatsApp que o Dr. Aquino mandou pro REC, o REC publicou nas redes sociais, que deu um barulho, né? Recupera aí para quem não dá por dentro. Eu vou traduzir, eu não lembro exatamente ipsis literis o que escreveu o Dr. Aquino. Exagera. Mas o que disse o Dr. Aquino, não precisa nem exagerar, a frase dele já é bombástica o suficiente lá. O nosso adversário é o Grêmio, nós vamos derrubar o Grêmio, disse o Dr. Aquino. Foi mais ou menos isso, né, Raul? Chega, né? Chega. Nós temos que manter a hegemonia de Grenais, de campeonatos, enfim. O Internacional tem que ser superior sempre, né?
Eu estava vendo um levantamento, óbvio, que eu sei que tem que se ter todo o cuidado quando se fala em levantamento de finanças, mas o que foi divulgado pelo Grêmio na reunião mais recente para os conselheiros é de que o Grêmio pegou um empréstimo em março por conta da pandemia e já pagou. Quanto? Alguns bons milhões. O Grêmio fez o diferimento lá, postergou o pagamento para o grupo de jogadores. Foi só coincidência que foi uma antivéspera de Grenal, mas também já pagou tudo. Não foi coincidência ser antivéspera de Grenal, não tem nada, não tem ligação com o time, não estava bem e pagaram, foi só coincidência. Mas isso aconteceu e as contas do Grêmio estão positivas. Óbvio, vendeu o Cebolinha, vendeu o Diego Rosa, mas as contas do Grêmio estão ainda no azul, não estão no vermelho, não estão negativas. Por outro lado, as contas do Inter, eu estava lendo uma manchete hoje sobre o Corinthians e me chamou a atenção a semelhança nas contas de um e de outro. O Inter tem a curto prazo 440 milhões, se não aumentou no último balancete. O Corinthians apresentou agora um balancete com 930 milhões a curto prazo. Eduardo Bandeira de Mello, quando assumiu o Flamengo, há 7 anos atrás, ele assumiu com uma dívida de 850 milhões de reais. Então, a partir do momento que a gente tem esse case de insucesso, esse exemplo, eu acho que a gente pode se basear no case do Flamengo lá com o Eduardo e acho que a gente ganhou pode título reverter. no primeiro ano ainda. Exatamente. Então arrumou a casa e o Flamengo é o que é hoje graças à atuação lá do Bandeira de Mello. Quando ele entrou na gestão, o que ele fez? Ele chamou todos os credores do Flamengo e disse, olha, eu vou pagar para vocês, eu não vou pagar o que vocês têm para receber, mas eu vou fazer um escalonamento e vou colocar na minha agenda, vou parcelar isso com vocês. 90% topou, né? Arrumou a casa, mostrou para a torcida que o primeiro e segundo ano seriam anos difíceis, anos só para tentar chegar nos campeonatos. E a partir de então, ele deu sorte até, em um ano, segundo ano ele acabou sendo campeão, né? Então eu acho assim, ó, que a gente tem que pensar proativamente, eu acho que a gente tem que pensar para frente, a dívida existe, nós vamos pagar porque o Internacional tem que ser bom pagador. Não pode hoje um empresário trazer um jogador para o clube e não receber a comissão que está dentro do contrato, né? O que acaba acontecendo se não se paga a comissão para esse empresário? Ele vai oferecer o jogador para o Grêmio, vai oferecer o jogador para o São Paulo, que são times que estão superavitários, que pagam essa comissão. Então, o nosso entendimento na nossa gestão em 2 de janeiro é que a gente tem que chamar esses credores, conversar com as pessoas e explicar, olha, a partir dessa gestão Internacional está em más condições financeiras, nós somos bons pagadores e nós queremos saldar a dívida com vocês. Só que nós vamos apresentar aos senhores, vamos fazer o diagnóstico em janeiro e provavelmente em fevereiro nós já vamos dar aí o parecer de como nós vamos negociar isso com vocês. O Grêmio fez um processo muito parecido com o pós-ISL, né? Um condomínio de credores. Condomínio de credores, tá? Que me parece que foi uma solução que resolveu... Danleyzinho, tinha vários. Né? E resolveu... O que mais tem é morador naquele condomínio. Mas pelo menos parece que resolveu a médio prazo as angústias do Grêmio de... Me parece que foi quando o Romildo subiu, né? Foi depois Não, acho que já... Não, condomínio antes. Foi anterior, né? Condomínio antes. Condomínio acho que é na época do Odônia, tá? Antes até do Fábio Koff, eu acho. Tá? O Fábio Koff Sim, não, condomínio é antigo. Condomínio é da época da Série B ali, mais ou menos. Depois do intervalo, vamos fazer boas chamadas, Flávio, para segurar nossa audiência no YouTube, no Facebook e também nas diversas plataformas de TV por assinatura e também TV aberta aqui da nossa Ubra TV. Mauri Luiz da Silva, que é um dos candidatos ao Conselho de Gestão na chapa do Dr. Ginter, na chapa do MIG, disse aqui no Cadeira Cativa que ele considera que muitos dos demais candidatos à presidência ou das demais chapas, na verdade, não são oposição, são ex-situação. Porque estiveram em algum momento na situação do Inter. Eu quero que o Dr. Hausen comente essa declaração do Mauri Luiz da Silva e ficou pendente a questão do Abelão. O que vamos fazer com o Abelão? Faltou reunir antes para o Cudê ficar, que é o que ele queria tanto. E o Rodrigo Caetano tem como ficar para o ano que vem, porque o zum é de que ele vai sair não em fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro,
mas talvez até em dezembro, que é quando termina o contrato que ele tem assinado no momento. Já voltamos. A situação do Abelão. Deixa eu só fazer Claro. Claro, Flávio. permite duas coisas, tá? Não estou sozinho na minha rejeição ao Grenal na final da Copa do Brasil, tá? Acabo de receber uma mensagem aqui do Augustão, que é ligado na casa também, a favor, tá? E não é para assustar o doutor, tá? Tá 2-0 pro Palmeiras, tá? O Palmeiras já passou, no agregado já está 5. Eu gosto de jogar contra o Palmeiras sempre, né? Com relação ao Abel, eu não vejo problema dele seguir o ano que vem se o Internacional estiver ponteando, né? É claro que eu não sou o único, né? O nosso conselho de gestão e o nosso vice de futebol, que nós estamos para definir, estamos próximo da definição, nós teremos que definir se o Abel continuará. Eu não sei se não obtiver êxito, se ele não vai sair antes, né? Mas se ele estiver no comando e estiver com bons resultados, eu não vejo porquê de retirar o Abel, né? Mas eu entendo que isso não é uma questão que eu vá definir, sim o Conselho de Gestão e o vice de futebol. O contrato vai até o final do campeonato, né? Até o final de 2 de fevereiro. Ele veio até dia 2 de fevereiro. Até o final desse atual campeonato nacional. 8h21, uma notícia agora que vai mudar a vida do Dr. House. Marcou um gol o Ceará, no agregado tá só 5-1. E aí o Daniel, na nossa retaguarda, veio dizer, não, faltam só 4 pro Ceará classificar. Não, faltam 5. Porque 4 aí fica 5-5 no agregado, mas o Ceará, convenhamos, já era, né? Tá eliminado, tá mal, não tem condições aí de avançar a próxima fase. O Palmeiras já está na semifinal. semifinal. Robusto o Guardiola, né? Eu estava vendo na TV há pouco. O técnico do Ceará, né? Mas tá criticando até. Não fala mal dos gordinhos que nós. Augusto Ferreira. Mas olha quem é aqui, ó. Nós somos um sindicato unido, viu? Sabe por que é gordinho, o Guto? O Guto é asmático e tem rinite. E ele, certa ocasião, quando consultou comigo, ele tinha polipose nasal. E desde a adolescência ele usa muito corticoide. Corticoide. Então não tem jeito, tu vê que ele é inchado, né? Então asmático, enfim, o Ceará e Fortaleza é uma cidade boa dele morar, né? Tem pouca umidade e é mais quente, né? Se o elenco do Inter é curto, tem que gastar para reforçar. Ou não tem que gastar porque tem na base? Como é que vocês do Conselho de Gestão do Dr. Aquino estão vendo isso? E a questão do Rodrigo Caetano, que também ficou em aberto. Outra coisa que ficou em aberto, que eu queria trazer aqui, é a pergunta do Mauri, que o Mauri esteve aqui e falou que todos são MIG, né? São ex-situação, que todo mundo passou pela situação em algum momento. Eu acredito que cada movimento hoje já teve sua passagem pelo MIG, né? Quando eu fui lá do Coração Colorado, nós tínhamos uma coalizão, a nossa chapa fez uma coalizão comigo e fomos governo. Eu estava no MIG até 60 dias atrás, o PDC, né, no primeiro mandato do Dr. Marcelo foi gestão, né, tiveram alguns membros lá nas torcidas organizadas e também no futebol feminino, né. Então, assim, ó, o próprio candidato, Alessandro Barcelos, agora, o candidato... É um candidato que dá para se dizer que é um candidato situacionista, né? Ele se considera de oposição, né? E quando se fala que o I9 também esteve na gestão, esteve. O Dano Dubin, né? Foi vice-presidente eleito na chapa com o Giovanni Luigi. Então não me venham com essa balela de dizer que nós somos MIG 2. Então nós vamos dizer que tem MIG 1, MIG 2, MIG 3 e MIG 4, né? Então todas as chapas passaram em algum momento ou flertearam com o MIG, né? Então eu acho que a gente tem que, a partir de agora, parar com essa confusão na internet e começar a falar do projeto de cada movimento, o que pensa para o clube. Então, mais uma vez aqui eu digo que a nossa chapa é uma chapa inclusiva e propositiva. Nós não denegrir a imagem de ninguém. E aqui eu conclamo já lá para o pátio, né, no dia 15 de dezembro, que o sócio colorado vote chapa 3 para presidente e chapa 3 para o Conselho Deliberativo. Você tem convicção de que estará lá concorrendo à presidência? Eu não tenho salto alto, eu tenho convicção e trago aqui uma pasta que eu até ia mostrar para o REC, com 86 assinaturas. Né? Claro que a gente tem alguns conselheiros que não aportaram a sua assinatura aqui, que estão apalavrados conosco, mas não querem abrir o voto, porque senão ficaria ruim para os seus movimentos. Obrigado, Dr. Hausen, Flávio Dutra, a você pela audiência. Amanhã vamos repercutir também o jogo do Inter, logo mais com o América. Boa noite. Eu achei que tinha mais tempo.